Bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Nesta manhã de terça-feira, nós queremos falar um pouquinho sobre firmeza na fé. Eu quero falar sobre firmeza na fé. E o texto que nós temos como base aqui encontra-se registrado na segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, que diz o seguinte: Conjuro-te, pois, diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, que instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exorte, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Amém. Amém? Queremos falar então sobre a firmeza na fé. O que o apóstolo Paulo faz, né, aqui nessa carta, nessa parte aqui, nesse pequenino trecho da segunda carta, da sua segunda carta ao jovem pastor Timóteo, né, para quem está chegando agora, 2 Timóteo capítulo 4, de 1 a 5. Acabamos de ler. Então, Timóteo, Paulo falando a Timóteo estava vivendo uma situação difícil, não é? Timóteo, ele pastoreou algumas igrejas algumas igrejas pioneiras do apóstolo Paulo, em determinadas cidades, né? E na região, principalmente na região da Caia, para quem conhece um pouquinho aí entende um pouquinho de geografia bíblica, e Timóteo enfrentou situações terríveis, né? Situações bem parecidas com a que nós vivemos hoje. E Paulo dando orientação a ele, acabou que nos dá também uma orientação, porque a carta, ela era a palavra, né, para aquele momento, mas era também uma mensagem profética, ela cabe aos nossos dias, tá certo? Então, nessa parte da carta aqui, entre outras orientações que o apóstolo deixou para o jovem Timóteo, que era pastor, né, pastor feito pelo próprio apóstolo Paulo, ele começa, né, naquele momento em que Timóteo estava vivendo aquele fogo, aquele calor da tribulação, da luta, das dificuldades. Paulo então traz uma palavra que ao mesmo tempo serve de consolo, né, mas também que levou Timóteo e nos leva a viver uma firmeza de fé, como é o nosso tema nesta manhã. Irmãos, nós precisamos de estar atentos à palavra de Deus, né? Porque é muito comum na hora das provas, na hora das dificuldades, bater aquele desânimo, o pessoal chama aí, né, no populacho, né, na gíria, de baixo astral, né? O desânimo é aquela coisa, a própria palavra desânimo significa morte. No grego, a palavra desânimo significa sem alma, anima, né? Desanima ou desalmado, né? Uma pessoa desanimada, ela está praticamente desalmada, né? Não morta no sentido físico, no sentido biológico, mas ela está morta, sem estímulo. Uma pessoa desanimada, ela está sem estímulo, sem motivação. E Paulo mostra aqui, né, dentre outros, nós vamos pegar versículo rapidamente aqui, ele mostra que a nossa motivação, ela tem que ser a fé. E a fé é pelo ouvir a palavra de Deus.
Então Paulo começa no versículo 1 dizendo o seguinte: conjuro-te, preste bem atenção, pois diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vida e no seu reino. Eu falo a Timóteo, pelo amor de Deus, meu camarada, acorda. Você já tem a palavra, você já tem a motivação. O que está te desmotivando é fruto do pecado, é fruto de uma relação, né? Você não pode deixar que, no geral, a situação no geral do povo e da própria igreja venha te abater. E às vezes, irmãos, acontece, às vezes nós encontramos desanimados na igreja. Não sei se aconteceu com você, mas comigo já aconteceu, ministerialmente aconteceu. Já teve épocas que eu falei, meu Deus, por que pastor? Poderia ter estudado mais e feito um curso, uma faculdade, um negócio qualquer, e está ganhando muito dinheiro, mas aí você lembra que você é um chamado de Deus. Todos nós recebemos um chamado de Deus, cada um de nós temos uma missão, né? Não é só Timóteo que tinha uma missão, você tem uma missão. Todos nós temos uma missão diante do Senhor. Ah, mas estou na igreja, o pastor não me enxerga, o pastor não me consagrou. Meu irmão, todos nós, quando passamos pelo Calvário, somos consagrados de alguma forma, né? Somos consagrados ao Senhor, ou somos, né? Recebemos de Deus um legado, uma missão, somos capacitados a exercer alguma coisa. Ah, estou na igreja e não faço nada, meu irmão. Se você está dentro da sua igreja e não faz nada, o problema não é o ministério, não é o seu ministério, não é o seu pastor, não. O problema é você mesmo. É falta de conhecer, de entender, de chegar na conclusão de que nós somos chamados, e a Bíblia deixa claro, eu tenho lido, tenho falado também, que, né, várias pessoas falando, né, vários escritores, vários eruditos falando aí, que nós somos chamados para as boas obras. Cada um de nós somos capacitados para fazer alguma coisa no reino de Deus. Ah, não estou fazendo porque você não quer fazer, ou porque você não buscou encontrar, saber de Deus o que Ele tem para a sua vida, e com isso nós somos prejudicados. Toda vez que nós deixamos de fazer alguma coisa, né, que deixamos de desenvolver alguma coisa na igreja, que é o reino físico de Deus, reino físico entre aspas, é o reino espiritual de Deus, nós tomamos prejuízo. Tem gente que investe um monte de coisa, é dedicado nisso, naquilo outro, né? Nessa vida que vai passar, nessa vida que é temporária, e esquece de investir na sua vida espiritual. Primeira coisa na vida de um crente salvo em Jesus Cristo é a obra de Deus. Lembre-se que a declaração do próprio Senhor, o nosso trabalho não é vão no Senhor. E Deus não paga, Deus não tem esse negócio de salário mínimo, não. Não existe na obra, no mundo espiritual, no reino de Deus, negócio de salário mínimo. Deus não paga mal a ninguém. E ainda paga todos os direitos, né? Todos os direitos, né? Ah, mas nós somos escravos, pastor. Somos escravos, mas escravos amados de Deus. Nós somos escravos porque nós furamos as nossas orelhas e servimos a Deus de bom grado. E Paulo está falando aqui, Timóteo, pelo amor de Deus, meu irmão, acorda. Acorda, meu menino, desperta aí rapidinho, né? Esse conjuro-te aqui, quer dizer, Paulo fez isso com muita firmeza, com muita propriedade. Meu camarada, acorda, desperta. Eu clamo isso, estou te clamando, estou rogando diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que há de julgar vivos e mortos, ainda caracterizou ainda o ministério de Jesus. Aquele que vai julgar os vivos e os mortos, ou seja, os vivos, né? Os vivos aqui nós podemos entender numa versão espiritual, podemos entender que vivos são aqueles que passaram pelo Calvário, aqueles que receberam a nova vida em Cristo. Os vivos serão julgados. Como nós seremos julgados? As nossas obras serão julgadas, sim, né? O que nós fazemos diante de Deus vai passar por juízo, sim, no tribunal de Cristo. E os mortos, aqueles que, né, não passaram pelo Calvário, que não creram, que não aceitaram, que rejeitaram o Evangelho, também serão julgados. Só que o juízo deles não vai ser do mesmo jeito que o nosso. E aí ele está falando o seguinte, olha, é tempo de pregar a palavra. Olha o versículo 2. Pregue a palavra. O que você tem que fazer é pregar a palavra, é falar, é fazer o que Deus mandou você fazer. Ah, mas se eu falar, alguém vai ficar com raiva, ficar chateado de mim. Meu irmão, não existe esse negócio. Né? Quem está comigo aqui na igreja, aqui no Vila Breta, sabe disso. Não tem esse negócio de rodeios.
o pastor está dando indireta. Né, domingo mesmo na escola eu falei, eu não dou indireta, eu dou indireta. Meu irmão, tá errado, meu irmão, é pecado, meu irmão, Deus não faz isso. A Bíblia está falando para não fazer isso. Não tem esse negócio de indireto comigo, é direto. E o apóstolo Paulo está falando isso aqui. Direta, seja direto. A tempo e fora de tempo. Insista. Ou seja, insista o tempo todo em ministrar a palavra correta, a palavra, né, a palavra de Deus. Não inventa moda, não cria nada, não cria conceitos. É a palavra de Deus. Por quê? Aí no próprio versículo 2 ele dá as razões. Por que nós devemos insistir na palavra? Porque ela corrige. Olha bem. O que é corrigir? O que é corrigir? Corrigir é você pegar uma coisa que está em um determinado lugar, fora do lugar, e trazer para o lugar correto. O lugar desse objeto é aqui, mas ele está aqui. O que é corrigir? É trazer para a forma correta, para a forma normal, para o funcionamento. Promover o funcionamento ou o que é realmente para acontecer. Dentro dos padrões que devem acontecer, ou que deve acontecer, então a gente chama isso de corrigir. Então corrija, ou seja, traz aquele crente que está fora do lugar para o lugar dele, aquele crente que está agindo de forma esquisita, de forma estranha, traz ele para o lugar dele. Depois repreendas. Repreender que não é chegar o dedo no nariz do camarada e falar desaforo para ele. Não é isso que Paulo está falando, não é isso que a Bíblia faz. A mesma Bíblia que traz para o lugar correto aquilo que está fora do lugar, né? Independente se a pessoa vai chiar ou não. Porque às vezes a gente vai corrigir uma pessoa, nós pastores e presbíteros, quando vamos falar com alguém, a pessoa acha ruim. Não sei o que, não sei o que. Meu irmão, nós estamos corrigindo. E a correção, ela causa alguns incômodos, alguns desconfortos, assim como a repreensão também traz algumas repreensões, alguns desconfortos. Nós estamos vivendo uma geração de gente que não aceita ouvir a verdade, que não quer ouvir a verdade. A geração que eu estou falando não é a galerinha nova da igreja, não. Não são os adolescentes, os jovens, as crianças só, não. Tem gente adulta na igreja, aliás, tem adultos que são mais difíceis de lidar do que os jovens da igreja. Geralmente nós pegamos no pé, nós não. Eu, graças a Deus, estou liberto disso. Né? Como pastor, como presbítero, como obreiro. O negócio de ficar pegando no pé de jovem, de adolescente, não. Eu pego no pé dos velhos. Né? Porque tem gente velha que acha porque ele tem idade, e eu estou falando com toda propriedade porque eu já sou um velho. Né? 60 anos eu já sou um ancião. Né? E bem ancião, né? Eu sou um sexagenário. E geralmente o velho gosta de perturbar o novo. Não sei o que, aquele negócio todo que é a perturbação, aquela ranzinza. Eu tenho orado e oro pela minha vida, para não ficar um velho ranzinza, um velho chato. Mas repreender. O que é repreender? É trazer à mente de quem errou, depois de corrigir, de trazê-lo a... Né, a palavra corrigir aqui cabe também disciplinar. Disciplinar é trazer para o lugar certo. Disciplinar não é meter o chicote no camarada, não. Às vezes, para trazer, você tem que fazer uma forcinha, né? Meio bruto tem que fazer, mas para trazer, colocar o camarada no lugar dele. Agora, repreender trazer para a consciência da pessoa que errou ou que está errada, que este é o caminho, repreender no sentido de mostrar a verdade, de mostrar o caminho, de orientar. Repreender aqui no sentido de orientar. Vamos trazer o exortar junto aqui para o mesmo tempo. Repreender e exortar. Então não acho que exortar também chega o dedo no nariz do camarada e fala, quebra sua cara se você não fizer direito. Não, não é não. Exortar e repreender, as duas coisas são primas. Andam de mãos dadas. Repreender é você falar, fulano, dá assim, não dá, porque a verdade ensina que é assim que faz. O repreender está mais no sentido de conscientizar, de mostrar a verdade. Certo? E o exortar, então, qual a diferença entre exortar e repreender? É simples. O repreender é o se é trazer para a verdade, o exortar é mostrar que o jeito que estava fora do lugar, mostrar as consequências, mostrar o mal que faz, mostrar a situação que leva. E nós estamos precisando de fazer isso com a maior propriedade. Mostrar a igreja. A gente tem procurado fazer, eu tenho procurado fazer, meu pastor lá tem procurado fazer, o pastor que trabalha comigo, o pastor Jair. Nós temos procurado fazer isso. Mostrar, né? Nós temos exortado sim. Nós temos mostrado que o errado é o errado e que o errado leva a essas consequências.
Como nós estávamos perdidos, no mundo perdido, no pecado, imerso no mar de lama de pecado, né, nós estávamos sendo levados para o inferno. Quando nós exortamos, nós mostramos, olha, você não pode fazer isso, não podemos fazer isso, ainda que seja calorosamente, porque isso dá e causa isso. E ele termina no versículo 2 falando, faça isso com toda longanimidade. O que é longanimidade? Ânimo longo. A palavra no grego quer dizer ânimo longo, ou seja, persevere, faça isso tantas quantas vezes forem necessários. Faz isso o tempo todo. O irmão errou hoje, porque nem vai assim, errou, se ele errar de novo, eu quebro com ele, acabo lá, vou largar ele para lá. Não deixa para lá não. É uma alma, é uma vida, né? Errou, vão ajudar esse camarada, vão corrigir, vão repreender, vão exortar, vamos colocar esse camarada de pé e vamos ajudar esse camarada, né? Continuar na orientação, continuar no ensino, continuar na exortação, continuar sustentando, né, essa vida, essa pessoa, para que ele possa caminhar e possa dar os frutos, ele possa cumprir a missão dele. Quando eu disse aqui que o nosso tema aqui é firmeza de fé, é para mostrar que a nossa fé, ela tem que ser funcional, ela tem que produzir alguma coisa, ela tem que produzir frutos, né, no mundo físico, mas ela tem que produzir muito mais no mundo espiritual. A nossa relação de convivência, a nossa relação de vida com Deus, ela tem que ser crescente, ela tem que ser produtiva. E Paulo está falando isso aqui. E aí, então, ele justifica, então ele fala um pouquinho sobre o tempo que nós estamos vivendo. Né, Dionis? Fala do jeito que o mundo está hoje. Ele fala porque virá tempos em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Como não estão suportando hoje. Gente, é uma realidade, é uma verdade. Ninguém quase quer ouvir a verdade, dentro ou fora da igreja. Talvez dentro da igreja a situação seja mais crítica, seja mais grave do que do lado de fora, porque do lado de fora já estão perdidos. Mas e na igreja? As pessoas não suportarem a doutrina, não suportarem o ensino, porque Paulo estava falando para um pastor. Essa carta que foi endereçada ao pastor Timóteo, que estava tendo crise, vivendo um momento de crise com a igreja dele, com a igreja que ele apacentava. Paulo falou, olha, esse tempo chegou, está chegando, esse tempo vai chegar. E nós já estamos vivendo esse tempo, o tempo de hoje, que as pessoas não suportam a verdade, não suportam essa doutrina. E ele faz aqui uma metáfora interessante. É como se eles tivessem uma doença no ouvido, comichão nos ouvidos, algumas versões da coceira, né? Causada por uma bactéria que entupia, que entope o ouvido. Essa doença existe ainda hoje, e cria uma casca e a pessoa fica impedida, causa parcialmente uma surdez na pessoa. E ele está falando da alma aqui, né? Não suportar a doutrina, que ele está falando da alma, do coração. As pessoas não suportam a verdade, na verdade não suportam. Quer perder gente na igreja? Pregue a verdade, prega com mais firmeza, prega com mais autoridade, com um rompante, até com um rompante maior, que você vai ver, fala a verdade, fala contra o pecado. Nós já perdemos gente na nossa igreja. Pastor, o senhor só fala contra o pecado, mas você quer que eu fale a favor do negócio que mata? Você quer que eu fale a favor de um negócio que faz mal, que tira, que impede a nossa comunhão? Olha Isaías 59, 1 e 2. O pecado é que separa, que faz separação entre nós e nosso Deus. Na vida do crente, o pecado faz muito mais mal do que na vida do outro lado de fora, porque o crente já foi remido, o crente já foi lavado, já foi purificado, e nós não podemos sujar, nós não podemos macular a nossa alma. Faz muito mais mal do que para os que estão condenados. Paulo falou, olha, a turma não vai aguentar. Tem uma turma que está vindo aí, uma geração aí que não vai suportar a palavra. Estava falando da gente. Isso é profético, isso aqui é profético. Como coceiro nos ouvidos, pessoas que resistem à palavra, pessoas que não aceitam a palavra, pessoas que confrontam a palavra, que buscam na filosofia jeito de desmentir a palavra. Só que a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus é tão verdadeira que, por mais que tentem, não conseguem de forma alguma. E aí fala... A parte final do versículo 3 é que amontoarão para si doutores. Olha bem, amontoarão para si doutores. Vão formar gente que fala aquilo que eles gostam de ouvir, né? Tem pastores, tem seminários aí que estão formando gente para falar o que o povo gosta de ouvir, para juntar a multidão. Mas o que tem que juntar a multidão é a graça salvadora.
Se uma multidão ela é atraída não pela graça salvadora, não pelo poder da cruz, não adianta juntar a multidão, ela vai acabar. O que é salvo, quem está salvo, ele suporta a palavra, ele ama a palavra, ele quer viver a palavra passa a fazer parte da vida dele. Agora, quem é atraído pelo espetacular, como o diabo ofereceu espetacular para Jesus lá no deserto, na tentação, essa multidão é até bonita ver, muita gente, olha que coisa maravilhosa, mas aí você vai ver depois que o pecado continua reinando e que mais hoje, mais amanhã, Deus vai tratar com aquela multidão e ela vai ter problemas sérios e ela vai acabar se disseminando, vai acabar se espalhando. Não crie problema, não amontoe, não crie doutores, pessoas que falam o que você gosta de ouvir. É melhor você se juntar com pessoas que pregam a palavra do jeito que você não gosta de ouvir, do que você procurar pessoas que pregam a palavra e que massageiam o seu ego. Porque Deus vai fazer mesmo. Fazer o quê? Vai você em pecado e Deus vai te abençoar? Não, isso não vai acontecer, isso é mentira. Porque Deus prometeu que vai me dar um carro. Para quê? Para você ir para a prostituição? Ele não vai te dar. O diabo pode até dar, mas Deus não vai dar. Porque eu vou orar a Deus, que Deus vai me dar uma casa melhor. Para quê? Para você não ir na escola dominical, para arrumar a casa no horário da escola? Ou para receber visitas, fazer churrascada na hora da escola, na hora do culto? Não participar dos cultos, dos ministérios da igreja, porque você tem uma casa bonita agora? Não, Deus não vai te dar. O diabo pode até dar, mas Deus não dá, não. Porque Deus, ele quer a sua alma, Deus quer o seu coração, Deus quer você trabalhando no reino dele, porque ele quer te coroar de êxito, porque ele quer te abençoar, ele quer prosperar. Prosperar no sentido correto da palavra prosperar, no sentido espiritual, no sentido bíblico da palavra prosperar. Muita gente confunde prosperidade com lazer, com farra, com cumelância, com bebedices. Não, meu irmão. Prosperidade é aqui, ela está aqui. Você pode ter muito, se não tiver paz, isso não é prosperidade. Prosperidade é quando você tem a paz, tem a consciência de no pouquinho que você tem, você pode viver uma vida abundante. Então não junte, não creia em filosofias furadas, filosofia da Bíblia, filosofias que têm fundamento na Bíblia. E o versículo 4, que confirma o versículo 3, diz o seguinte: e essas pessoas que juntam, doutores conforme as suas próprias consciências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Eita, aqui dá para parar e ficar mais um tempão, mas só que o tempo não nos permite mais. Tem poucos minutos aqui, então eu vou falar rapidamente. O que está acontecendo? Gente crendo em profecias que não vieram de Deus. Gente crendo em promessas que não foram feitas pelo Senhor. E a quantidade de gente decepcionada. Eu conheço aqui em Valadares, aqui em Minas Gerais, governador Valadares, a gente vê uma galerinha, uma turminha muito grande de gente decepcionada. Eu estou decepcionado com o pastor, eu estou decepcionado com a igreja fulano de tal, eu estou decepcionado com a profeta fulano de tal. Meu irmão, você foi atrás de fábulas, você está crendo em fábulas. O seu ouvido não suporta a verdade por causa do comichão, por causa da coceira, por causa da bactéria do pecado. E aí você vai atrás de doutores que falam conforme o desejo do seu coração decaído. O fruto você passa a não suportar, já que não suportar a verdade, você passa a viver uma vida de decepções. Tem crentes chorando, lágrimas de sangue, por assim dizer. Por quê? Porque acreditaram, mas fulano falou que Deus ia fazer e Deus não está fazendo. E nem vai fazer. O primeiro objetivo do Senhor, o primeiro objetivo do Evangelho no seu coração é a purificação e a santificação da sua vida. Depois que Deus santificar e purificar a sua vida, aí ele sabe, Jesus chegou a falar, não adianta orar, não é pelo muito orar que vocês serão ouvidos. É pela santificação. O que Jesus estava falando? Porque o Senhor, o seu Deus, o seu Pai, sabe o que você precisa antes que você peça a Ele. Ou antes de lhe pedirdes, como está lá no texto da Bíblia, o que nós precisamos para viver nessa vida, neste plano de vida, Deus sabe. O que mais importa a Deus, não estou falando que não importa, mas o que mais importa a Deus é a nossa relação com Ele.
Deus ele não vai enriquecer uma pessoa de jeito nenhum aqui neste plano de vida se essa pessoa for espiritualmente pobre. E na repreensão que, né, na orientação que o apóstolo Paulo faz a Timóteo aqui, ele está deixando claro isso. Né? A prioridade de Deus para a sua vida, para o seu coração, é a relação e a comunhão com Ele. Né? Então, muitos desviarão os ouvidos da verdade. Não quer ouvir a verdade porque, meu Deus do céu. Mas aí, se vier uma profecia de Deus, porque a profecia de Deus ela é pesada, conserta a sua vida, arrepende, lembra-te de onde caíste, lembra, né? Aparta-te do mal, né? Esse tipo de profecia não dá para ouvir, né? Não é agradável ouvir. Só mesmo os que têm o poder do Espírito Santo na sua vida é que vão entender que nós precisamos o tempo todo da santificação. E no versículo 5, Timóteo encerra dizendo o seguinte: mas você, Timóteo, que já é um camarada, que já é uma pessoa orientada pelo Senhor, uma pessoa que tem experiência com Deus, porque Timóteo, né, ele era filho e neto de crente, né, Eunice e Lloyd, e já cresceu no Evangelho, apesar de estar nesse momento aí, né, meio confuso da sua vida por causa do seu ministério, mas ele era uma pessoa que a palavra estava gravada no coração dele. Paulo, então, dá aquela injeção, aquela injetada poderosa de, né, de B12, de um monte de vitaminas aí para a alma, e o camarada fica aceso, depois disso ele fica aceso, né? Sede sóbrio, né? O que é a pessoa sóbria? Uma pessoa que pode andar, né, corretamente nas veredas da justiça. O ébrio, ele não tem um passo firme. O ébrio, ele não consegue estabelecer uma direção. Se ele estabelecer uma direção, ele não consegue alcançá-la porque ele fica titubeando. Mas o sóbrio não, o sóbrio ele vai corretamente no alvo. Ele vai na direção que Deus... Nós estamos precisando de viver sob a direção do Espírito Santo, na direção de Deus. E ele continua no versículo 5 falando: sofre as aflições. Não desanima porque o negócio é difícil, não, Carol. Não desanima, não abala, não bambeia as pernas, não. Mantenha-se firme no propósito. Deus mandou, Deus falou com você. Essa é a mensagem de Deus para a sua vida, é isso que a Bíblia está falando. Pode cair 1000 a sua esquerda, 10.000 à direita, mas você tem que permanecer no alvo. Você tem que permanecer no caminho, você tem que permanecer na direção correta. Firmeza da fé é isso. E ele termina o verso 15 dizendo: olha, faz a boa obra, cumpre o que Deus determinou para a sua vida. Não é o seu projeto que prevalece, não é o que você acha, não é o que você pensa que dita as normas de uma vida abençoada que você precisa, que você e eu, que nós precisamos. O que determina a bênção na vida de uma pessoa é ela estar no propósito. Porque ele começou falando que sede sóbrio, quer dizer, ande correto, né? Me lembra aqui da palavra de Deus a Abraão: ande na minha presença e ser perfeito. É a mesma declaração que o apóstolo Paulo está fazendo a Timóteo aqui. Seja sóbrio, ou seja, ande na presença do Senhor ou na presença de Deus e seja perfeito. Procure a perfeição. E aí, vai sofrer. Você, todas as vezes que nós tentamos andar na perfeição, nós vamos sofrer. Os ataques do diabo, os ataques do coração, da carne, de nós mesmos, os ataques do mundo, do sistema, nós vamos ter que pagar um preço. Mas mantenha firme, sofre as aflições. É dentro de casa, é na rua, é no trabalho, é a vida financeira. Porque nós temos o sistema, quando eu falo sistema, é a vida financeira, é a vida social, é o desprezo, esse bafão do mundo que tenta nos sufocar, que tenta, né, nos sufocar no sentido mesmo, quase que literal, né? Tem hora que você olha para ver, mas como é que eu vou fazer agora? Eu não tenho dinheiro, eu não posso comprar isso, eu estou desempregado, eu estou assim, agora vem a enfermidade, vem isso, vem aquilo outro. Às vezes o mundo, o sistema tenta nos sufocar. E ele falou: sofre as aflições, rapaz, passe por isso, de cabeça erguida, como sóbrio, com sobriedade, passa de cabeça erguida, porque você tem o Espírito Santo que controla a sua vida, que vive
a vida de Cristo em você. E não se esqueça, no sofrimento, não se esqueça de que você é um evangelista. Ah, pastor, mas o Ministério da Chamamento não me consagrou, o Ministério Batista não reconheceu, procurei o pastor, meu irmão, não estou falando de cargo ministerial, de cargo eclesiástico, não, estou falando da sua função espiritual, do seu comprometimento com Deus, da sua responsabilidade com o reino, com a palavra de Deus. É disso que eu estou falando, é disso que nós estamos falando aqui. E ele termina com um imperativo: cumpre o seu ministério, cumpre a sua missão, faz aquilo que Deus determinou que você faça. Você tem um dom, cada um de nós temos pelo menos um dom. Lembre-se, se você enterrar o seu dom, você vai ser lançado do lado de fora, nas trevas exteriores, ou seja, fora do reino. E isso não é nada engraçado. Isso não tem a menor graça e não faz o menor sentido, nem para você, nem para mim. Que Deus nessa manhã abençoe, seja firme na fé, mantenha, seja comprometido com a sua fé, com o entendimento que Deus tem colocado na sua vida, no seu coração. Faz do jeito do Senhor, não tente fazer do seu jeito, porque Deus quer te abençoar. Nesta manhã de terça-feira, Deus tem propósitos para a sua vida, Deus tem propósitos para o seu coração. Deus tem algo grande para realizar na sua casa, na sua igreja. Deus tem coisas grandes para realizar na sua vida, até lá no seu local de trabalho. Deus tem a bênção da multiplicação, Deus tem a bênção da produção, da multiplicação. Deus tem algo incrível para fazer na sua vida, certo? Que Deus nessa manhã de salvação nos abençoe. Amém. Quero orar com você. Bendito Deus e eterno Pai, glorificamos o teu nome, exaltamos, obrigado porque essa palavra também falou o meu coração, principalmente no meu coração na manhã de hoje. E eu quero, Pai, pedir que o Senhor continue derramando a tua bênção, a tua graça sobre a vida de todos que participaram, daqueles que vão participar da boa palavra, offline, daqueles que vão, Senhor, que necessitavam desta palavra nesta manhã, e que agora, meu Pai, entenderam que o Senhor está falando com a vida dele, como o Senhor, eu entendo que o Senhor está falando com a minha vida. Eu quero abençoar, ministrar a bênção da saúde sobre todos que estão participando, que vão assistir depois. Senhor, que haja crescimento, que haja firmeza na fé, que haja compreensão, que haja entendimento da tua palavra, Senhor. Pois nós oramos nesta manhã e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, você com a Rosângela, com a Carol, com a turma, com a família da Carol, com a família da Rosângela, a família de todo mundo tá aí, do Fabrício, Um abração aí para todos, toda a turma, toda a galera da igreja aí. Deus te abençoe nesta manhã de salvação. Que todos tenham um bom dia de salvação e permaneçam firmes na sua fé. Desenvolvam a sua fé para a honra e glória do nome bendito e eterno do Senhor. Que Deus abençoe. Amém. Toma posse mesmo, Carol. Toma posse mesmo aí, Rosângela. Que Deus possa nos abençoar poderosamente. Amém.